não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Você pode dar um aplauso ao Jesus Aleluia. poderoso, que é santo, que está nesse lugar. Adorado, tremendo, bendito, poderoso, santo é o teu nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Majestade, Rei, poderoso sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Bendito é o teu nome, Jesus. O Senhor está aqui, o Senhor veio. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas Ele está aqui. E Ele vai falar com você, como Ele falou comigo. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui ainda mais abençoados do que nós entramos. Amém? Você pode tomar o seu lugar, louvando, bendizendo, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus poderoso. Aleluia. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor, amigo. Glória a Deus. Obrigada. Que alegria para mim estar nesse lugar, ministrando uma palavra ao seu coração. Senhor, pede aí para o Senhor, usa essa pastora aí, Jesus, para falar comigo. Amém. É um temor muito grande, né? A gente subir nesse lugar. Você pode não acreditar, eu acho difícil, né? Subir aqui para pregar, um peso de responsabilidade muito grande. Você gostou do meu estilo? Tô jovem. Glória a Deus. Tô conseguindo, vocês me ajudam. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. A gente está dentro de uma série chamada Change, super americanizada. Nós estamos falando nessas semanas desse último mês. Eu acho que essa é a 5ª semana, se eu não perdi as contas, né, da nossa série. Nós estamos falando sobre mudança. Nós estamos falando sobre deixarmos o Senhor nos transformar. Nós estamos falando sobre ter um encontro tão verdadeiro e tão genuíno com Jesus, a ponto de ter a nossa vida, a nossa história mudada. Quando a gente pega as Escrituras, a gente vai ver homens e mulheres de Deus que foram transformados todas as vezes que se encontraram com o Senhor. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e sair do mesmo jeito. Como diz meu marido, é ou não é? É. Ele fala assim, não fala? Fala. É ou não é? É. É impossível você ter um encontro genuíno com a poderosa presença de Jesus Cristo de Nazaré e sair do mesmo jeito. É impossível você receber um toque das mãos do nosso Deus, o nosso Senhor, e não ser totalmente transformado. E hoje eu quero te falar de algumas chaves, alguns ingredientes, algumas coisas que você precisa ter na sua vida, para que você tenha uma mudança radical. Hoje eu quero te falar sobre quando Deus se encontra com alguém e traz vida. O texto que eu pedi para você ler, se você for crente de um pouquinho, um ano talvez, você já pegou a deixa, né? O texto de Ezequiel 37. Mas eu quero falar sobre uma pessoa, sobre eu e você, que quando tivermos um encontro verdadeiro com Deus, nós vamos ter vida completa, transformada. Irmão, qual é a área da sua vida que está precisando receber vida de Deus? Talvez tenha, e você já esteja identificando aí, talvez você já tenha saído da sua casa e já saiba, eu sei, pastora, qual é a área da minha vida que eu preciso de um toque de Deus, que eu preciso receber vida de Deus. Talvez seja a sua fé, talvez seja o seu amor por Deus,
talvez seja na sua liderança, no seu chamado, no exercício dos dons que Deus te deu, na sua família, na sua casa, no seu casamento, algum lugar na sua vida hoje, Deus vai botar a mão e vai trazer vida. Você recebe? Eu recebo essa palavra. E eu quero já lançar essa palavra sobre a sua vida. Eu vou falar muito de vida. O autor da vida está aqui. Deus está nesse lugar. E Ele vai derramar sobre aqueles que creem, que precisam e que buscam vida completa. Amém? Eu vou começar lendo os 2 primeiros versículos. E aí a gente vai ler alguns outros mais. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta. No texto de Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O profeta Ezequiel foi um profeta do Senhor que profetizou, teve uma dura tarefa, né? Profetizou para o povo quando eles estavam cativos na Babilônia. Se você é a primeira vez que veio na igreja, vai pegando aí que você vai entender, né? Vou só contextualizar aqui. Ele estava ministrando, exercendo o seu ministério num cenário caótico na nação de Israel. O povo tinha perdido tudo, o povo tinha sido levado escravo a um lugar estranho, uma terra estranha, um Deus estranho. O povo tinha sido roubado no seu cenário, na sua política. Estava tudo desequilibrado, estava cheio de perdas. E eles permaneceram naquele cativeiro por 70 anos. Tempo de dificuldade, tempo de choro, tempo de desequilíbrio, de desesperança. Que coisa terrível que é ser cativo, ser prisioneiro numa terra estranha. O povo estava vivendo exatamente isso. E é nesse cenário que Ezequiel foi levantado por Deus para exercer o seu ministério e profetizar. E aí eu quero ministrar algumas coisas ao seu coração. Eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje. A maioria de vocês aqui eu conheço só de vista, só por nome. Eu acho que a maioria não sei nem o nome, não é? Essa igreja é grande. Quantas pessoas chegando todos os cultos, glória a Deus por isso. E eu não sei qual é a sua história. E talvez você esteja vivendo um cenário difícil, um momento difícil, alguma área da sua vida difícil, relacionamento conturbado, problemas na sua família, com seus filhos, com seus pais, um problema financeiro difícil, uma falência, uma doença. Eu quero te dizer que Deus me trouxe aqui hoje como profeta, para liberar a palavra sobre a sua vida. Você pode crer nisso? Deus continua usando os seus profetas nessa geração. Você nem precisa me conhecer, mas eu vou lançar palavras sobre a sua vida nessa noite. E ao cenário caótico, difícil que você está vivendo, Deus vai transformar, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, no versículo que nós lemos, o primeiro versículo, e o que nós precisamos para termos uma mudança radical, completa, genuína nas nossas vidas, irmãos, é o toque das mãos do Senhor. Agora, Ezequiel estava no meio de um vale cheio de ossos secos. Estava num vale, é uma visão, né? Estava num vale cheio de cadáveres. Eu não sei, mas se eu pudesse escolher, né? Se eu pudesse escolher uma visão, eu queria fechar meu olho e ver o quê? Ver anjo, né? Eu queria fechar meu olho e ver uma chave dourada de ouro, né? Escrito vitória. Se eu pudesse fechar o meu olho e ter uma visão, eu queria ver uma porta aberta, bem grande assim, escrito favor de Deus. Se eu visse como Ezequiel viu os ossos secos, eu já ia começar a repreender, né? Misericórdia, Senhor.
Misericórdia, Jesus. Isso aqui é o que eu não quero. Mas eu quero te dizer, irmão, que quando Deus entra numa situação caótica e quando Jesus entra num lugar ou numa circunstância difícil, mesmo a visão mais terrível, mais desconfortável pode se transformar em algo poderoso, como a gente vai ver daqui para frente. A Bíblia nos fala de leprosos que chegaram até Jesus dizendo: Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Qual é a resposta de Jesus para eles? Eu quero, seja limpo. E a mão de Jesus, quando toca aqueles homens leprosos, os torna limpos. A palavra de Deus em Lucas nos vai contar sobre uma mulher que há 13 anos andava encurvada, e o problema dela não era físico, era espiritual, eram demônios que oprimiam aquela mulher. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus se encontra com ela e toca nela, ela fica curada, restabelecida e salva. Os demônios batem em retirada. Porque quando a mão de Deus e o toque de Deus chega até uma situação, uma pessoa, tudo muda. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando toca, algo muda tudo. Pedro tinha sua sogra doente e Jesus foi até a casa de Pedro. Jesus tocou na sogra de Pedro. Irmão, tocou, curou. A Bíblia vai nos dizer que tinha um homem chamado Jairo, que estava com a sua filha doente. Quando ele chegou até Jesus, para dizer assim: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa curar minha filha. Alguém chega para ele e fala assim: Jairo, não incomode mais o mestre não, que ela já morreu. E aí Jesus fala assim: não, eu vou lá, eu vou até a casa desse homem. Quando Jesus chega naquele quarto, aquela criança morta, deitada na cama, Jesus toca nela. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Oh, glória a Deus, porque Jesus toca naquela menina e diz: Talita cumi, que significa menina, levanta. E o toque de Jesus manda embora até a morte. Irmão, o toque de Jesus devolve até a vida. Qual é a área da sua vida hoje que Jesus vai tocar? Porque a primeira coisa para você ter uma mudança extraordinária, genuína e verdadeira na sua vida é você receber o toque das mãos do Senhor. A mão de Deus pode te visitar hoje, o toque de Deus pode te alcançar hoje, a vida de Deus pode entrar na sua casa hoje, na sua família hoje. E aquilo, irmão, que o homem não pode fazer, que técnica humana não pode resolver, a mão de Deus pode. Você pode dar um glória a Deus por isso. Não é uma banda bonita, um louvor afinado, não é o pastor mais ungido, não é o profeta do sapatinho de fogo. Tem coisa que é só a mão do Senhor que pode fazer na sua vida. Você quer ter uma mudança genuína na sua vida? Eu quero te dizer, não existe lugar distante demais que a mão de Deus não possa te alcançar. Talvez nessa noite você me diga assim: mas pastora, já ouviu falar do fundo do poço? Pois é, cheguei lá. Irmão, no fundo do poço, a mão de Deus pode te alcançar. Talvez você possa dizer assim: ah, pastora, eu estou num vale profundo, mas é tão profundo esse vale, eu não vejo nada daqui. Nem o vale mais profundo pode te ocultar da mão de Deus, que pode te alcançar, irmão. Nem as profundezas do mar, nem no mais profundo mar, você pode se esconder da mão de Deus, da poderosa mão de Deus. Há um texto na Bíblia poderoso que fala sobre isso, que as mãos do Senhor não estão encurtadas para que ela não possa te alcançar, não importa onde você esteja. Mas pastor, eu estou quebrado, estou destruído, rebentado. Irmão, eu estou te falando de um Deus que quando quer produzir uma mudança na nossa vida, sabe o que Ele faz? Pega o vaso quebrado e não joga fora. O que o oleiro faz com o vaso quebrado, irmão? Ele amassa tudo de novo e faz um vaso novo.
Nós estamos falando de um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas. Por que eu estou falando com tanta ênfase sobre isso? Porque se você entendesse só isso, se você sair daqui nessa noite entendendo o que a mão de Deus pode fazer por você, se você entendesse nessa noite o que a mão de Deus pode fazer num casal em crise, se você entender o que a mão de Deus pode fazer numa família destruída, irmão, se você entender o que a mão de Deus pode fazer lá nos seus negócios ou no seu trabalho, se você entender o que a mão de Deus pode fazer na vida de alguém que está arruinado, endividado, doente, falido, quebrado, destruído, se você entender só esse tópico, a mão poderosa de Deus e o toque poderoso do Senhor pode fazer uma mudança transformadora na sua vida. E nem sou só eu que estou falando, a palavra de Deus testifica. E você pode não estar acreditando ainda, porque a minha situação é ruim demais, é difícil demais. Eu quero te dizer que aquele homem que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu aos seus discípulos para provar o seu poder, e um dos discípulos disse assim: eu não estou acreditando não. Ele diz para o discípulo assim: olha para essas mãos. Você consegue com os seus olhos espirituais agora olhar para essas mãos? As mãos perfuradas de Jesus são as mesmas mãos que estão aqui nessa noite, estendidas para te abençoar. Eu quero que você só repita assim: Senhor, toca-me. É o que eu preciso. Eu só preciso que o Senhor me toque. Para ter uma mudança radical na minha vida, eu só preciso que o Senhor me toque. Para mudar a minha história, meu casamento, minha família, minhas finanças, a saúde, eu só preciso que o Senhor me toque. Irmão, as mãos de Deus estão sobre nós nessa noite. Segunda coisa que a gente precisa para ter uma mudança radical nas nossas vidas, segundo ingrediente: enfrentar os nossos ossos secos. A gente gosta de jogar osso seco para baixo do tapete, a gente gosta de maquiar, a gente gosta de fingir que não está ali. Mas a palavra diz que o Senhor colocou o profeta no meio do vale de ossos e fez ele passear no vale, para ele entender que tinham muitos ossos. Diga, muitos ossos. E eles não estavam apenas secos, eles estavam muito secos. Diga, muito. Muito secos e muitos ossos. Por que Deus faz isso com o profeta? Porque Deus estava fazendo com aquele profeta aquilo que Ele está fazendo conosco hoje. Estava dando um choque de realidade. Olha aqui, hoje o Senhor está colocando de você os seus ossos, os seus muito ossos secos. Você e eu, todos nós temos alguns ossos secos. E quando a gente para prestar atenção no que Deus estava mostrando para o profeta sabia que a sua nação estava vivendo um tempo terrível de cativeiro. O profeta já sabia que eles estavam vivendo um tempo em que tinham sido roubados politicamente, economicamente. E quando Deus dá aquela visão para o profeta e coloca ele no meio daqueles muitos ossos, daqueles ossos sequíssimos, Deus estava dando um recado para aquele profeta: olha só, Ezequiel, a situação é muito pior do que você imagina. O problema aqui não é só econômico, não é só político. O problema aqui é espiritual. A nação está morta espiritualmente. Quando Deus quer fazer algo com você, irmão, quando Deus quer transformar uma área da sua vida, quando Deus quer mudar uma área da sua vida, Ele te coloca de frente com os seus ossos secos, para você ver como é que está a sua situação. Quando Deus colocou o profeta, por que Ele fez isso? Para mostrar para ele que agora, naquele momento, diante daqueles milhares de ossos, só o Senhor poderia resolver. Porque tem coisa que você pode resolver por você mesmo.
Tem coisa que você é capaz de fazer com a sua inteligência, com o seu braço. Tem coisa que você pode fazer com os seus contatos, com o seu networking. Tem coisa que você pode resolver por suas próprias forças, por sua inteligência, por sua capacidade. Mas quando você chega diante dos seus ossos, e são muitos ossos e eles estão muito secos, você se joga diante de Deus e diz: ah, Senhor, agora só o Senhor. Hoje eu vi um vídeo que foi postado sobre exatamente isso. A gente vive um monte de coisas que não são milagres, porque são coisas que a gente pode resolver. Mas quando a gente está diante da nossa situação miserável, pecadores, como nós somos, escondendo aquilo que é feio na nossa vida e que a gente não quer que ninguém veja, Deus está mostrando para nós que tem áreas das nossas vidas que é só o Senhor. Que você não pode fazer do seu jeito, que você não tem condições de fazer. E aí, Jesus não se torna mais só uma opção, Ele se torna a única opção. Jesus te trouxe aqui para você se enxergar e descobrir, sair daqui descobrindo que Jesus é a sua única opção. Aí, a gente olha para Pedro, que o pastor Lucas falou, uma dessas semanas ministrou sobre Pedro, quando ele tem um encontro com Jesus lá no Mar da Galileia, e aí ele faz aquele milagre, né? Jesus faz um milagre, ele nem sabia que era Jesus, mas ele pesca tantos peixes que ele vê que era Jesus. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor, eu não posso nem ficar perto do Senhor, porque eu sou muito pecador. Sabe qual é a boa notícia? Jesus já sabe, irmão. Jesus já sabe que você é muito pecador. Jesus já sabe quais são os seus ossos secos. Jesus já conhece. Ele diz para Pedro assim: eu sei, Pedro, mas eu te escolhi para ser um pescador de homens, Pedro. Eu te escolhi mesmo com todos os seus ossos secos, para você estabelecer a minha igreja, Pedro. É sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. É com você mesmo que eu quero trabalhar, porque eu sou um Deus que eu conheço os seus ossos secos, e eu transformo a sua situação em bênção para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus, porque Ele está olhando para você agora e conhece todos os seus ossos secos, e ainda assim Ele está dizendo: eu vou usar você, eu vou mudar a sua vida, a sua história, se você tiver coragem hoje de enfrentar os seus ossos secos. Se você tiver coragem hoje de pedir humildemente a visitação de Deus sobre a sua vida. Quando Pedro disse: eu sou muito pecador, meus ossos secos são muitos, sequíssimos. Quando ele reconheceu, Deus o transformou. Pois é isso que Deus pode fazer comigo, com você. Essa palavra me constrange, porque nós sabemos que o Senhor só pode transformar quando a gente se esvazia totalmente de nós mesmos. Quando não sobrar mais nada de mim, então Jesus começa a fazer algo sobrenatural. A sua vida espiritual vai subir de nível, meteoricamente, quando você olhar para Jesus e dizer exatamente o que Pedro disse: eu sou muito pecador, eu preciso do Senhor me tocando e me mudando. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, está no versículo 3, e eu vou ler. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Filho do homem, será? Você acha que esses ossos podem reviver? A terceira coisa que eu vejo aqui, irmão, que nós precisamos para termos uma mudança genuína, transformadora, poderosa nas nossas vidas é fé. Porque o princípio para o Senhor fazer qualquer coisa na vida de cada um de nós é fé. A Bíblia já fala que sem fé é até impossível agradar a Deus. Porque aquele que crê, aqueles que creem no Senhor, recebem do Senhor aquilo que Ele tem determinado para suas vidas. É engraçado. Eu estava fazendo essa ministração e pensando: Jesus já era coach, né? Jesus já era coach, irmão. Jesus fazia pergunta. Por que Jesus fazia pergunta?
Pergunta para o seu irmão, por que Jesus fazia pergunta? Gente, quem costuma fazer pergunta somos nós, não é? A gente pergunta porque a gente não sabe. Quando você não sabe alguma coisa, então você pergunta para saber. Por que é que Jesus, que sabe tudo, faz pergunta? Responde para mim os universitários, os alunos da escola de pastores. Por que é que Jesus, que sabe tudo, faz perguntas? Porque Ele quer nos dar, irmãos, a oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé. De nós identificarmos quem nós somos de verdade. De nós reconhecermos as nossas limitações e os nossos ossos secos. Quando Jesus foi lá no Éden e Adão tinha pecado, Jesus perguntou assim para ele: aonde você está, Adão? Jesus não sabia onde ele estava? Claro que sabia que ele estava lá atrás daquela figueirinha. Jesus pergunta aquilo porque Jesus queria ver se Adão reconhecia a situação em que ele estava metido, porque os nossos pecados nos colocam em situações que deixam a gente perdido. Ele conhecia aquele jardim, irmão, como a palma da mão, e naquele momento ele não sabia nem aonde mais que ele estava. Jesus vira para Caim e fala assim: cadê o teu irmão Abel? Ele tinha acabado de matar Abel. Doutora Kersey, Deus perguntando para ele aonde que estava a prova material do crime. Cadê o corpo? Porque Jesus nos dá a oportunidade de nós reconhecermos a nossa identidade e quem nós somos diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. No Val de Jaboque, Jesus olha para Jacó e diz: qual é o teu nome? Porque aquele era um homem que estava a vida inteira tentando descobrir qual era a sua identidade. Jesus estava dando para ele a oportunidade de reconhecer. Perguntas incômodas temos com Jesus. Quais são as perguntas incômodas que mexem com a gente, que Jesus está fazendo para você hoje? Jesus, no tanque de Betesda, perguntou para um homem paralítico há 38 anos se ele queria andar. Parecia até óbvio que a resposta deveria ser sim, mas tem pessoas que preferem continuar na sua situação cômoda de ser paralítico do que na situação incômoda e na responsabilidade que há quando começa a se andar. Muda-se a perspectiva e a responsabilidade de quem recebe a cura. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus encontra com ele depois, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Irmão, essa é a pergunta mais desconcertante de todas as escrituras, porque um homem que jurou que amaria Jesus até o fim, que ia até morrer por ele, que foi um discípulo que era ponta firme no ministério de Jesus, traz Jesus e Jesus olha para ele e fala: mas Pedro, você não me ama? Porque Jesus estava dando para ele a oportunidade de reconhecer quem ele era, sua identidade, exercitar a sua fé de um Deus que pode nos sacudir do nosso lugar e pode nos fazer realizar coisas grandes. Você só vai ser mudado pelo Senhor se você exercitar a sua fé. Qual é a entrelinhas dessa pergunta de Jesus para o profeta Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? Sabe que Deus estava perguntando para ele? Depois de tanto tempo, depois de tantos anos cativo, preso na Babilônia, depois de você ver o povo se humilhando e chorando e pedindo misericórdia para Deus: Senhor, nos tira daqui, nos leva de volta para a nossa terra. Depois de orações não respondidas, quantas orações não respondidas, depois de anos, tantos anos, Deus estava perguntando para Ezequiel: você ainda conserva a sua fé? Porque Ele só pode operar se houver fé suficiente para que Ele realize um milagre. O que é, irmão, que tem na sua vida que você precisa acessar pela fé? Porque sem fé não sobra nada, não tem mais nada. Quem não tem fé não ora. Quem não tem fé não sonha mais. Quem não crê não luta. Quem não crê desiste. Quem não crê vai embora.
e larga a sua família. Quem não crê, não luta pelos seus filhos. Quem não crê, larga o ministério. Quem não crê, fica estagnado, e você não pode ter, se você não tiver fé. A fé é a mão que se levanta para receber a graça do Senhor. A Bíblia diz, como eu mencionei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há ninguém que se aproxime de Deus e saia de mãos vazias. Você pode até não sair com aquilo que você queria, mas você vai sair com aquilo que você precisa. Amém? A fé é um ingrediente necessário para a mudança. Você quer mudança na sua vida hoje? Resgate a sua fé. Você quer mudança na sua vida hoje? A pergunta que eu faço para você é: será que depois de tudo, você ainda tem fé? Lembra aí das situações difíceis, das orações não respondidas. Você consegue se lembrar das orações não respondidas? Das madrugadas geladas chorando? Você ainda tem fé depois de tudo? Porque fé no começo de tudo é fácil, mas depois de tudo fica difícil, porque vem um negócio que chama tempo, e tempo é ladrão da fé. A gente vai vendo o tempo passar, e a nossa fé vai esmorecendo, a nossa crença vai diminuindo, a gente vai deixando de acreditar. E a pergunta de Deus para você hoje, se você quer ter mudança na sua vida, é: será que depois de tudo você ainda conserva a sua fé? Será que depois de tudo você ainda crê? Será que na situação difícil que você está hoje, você ainda mantém a sua fé? Eu quero te dar uma palavra para você sair daqui posicionado. Deus não reage às suas necessidades, Deus reage à sua fé. Você tem fé, Ele até sabe que você precisa, mas eu quero te dizer que Ele não reage à sua necessidade, Ele reage à sua fé. A minha pergunta para você é: você ainda tem fé? Para que ossos revivam, para que o Senhor mude a nossa história, nós precisamos conservar a nossa fé. E a última coisa que eu assinalei aqui, que é um ingrediente importante para que a gente tenha a nossa vida mudada, transformada, é a palavra do Senhor. Olha o versículo 4, diz assim: então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você pode repetir isso? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. De novo, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, a quarta coisa que eu coloquei aqui, que nós precisamos para ter a nossa vida transformada, é ouvir a palavra de Deus. Os seus ossos secos estão ouvindo o quê? Pergunta retórica. Você já sabe o que é. Você não precisa responder para mim. Responde para você mesmo. Qual é a voz ou a palavra de quem que os seus ossos secos estão ouvindo? Você há de concordar comigo que quando a gente está no vale, quando a gente está numa situação difícil, as palavras que a gente está ouvindo não são as palavras de encorajamento, não são palavras de fé, não são palavras de esperança. É ou não é? É. Quando a gente está no vale, o tipo de palavra que a nossa mente tenta falar para a gente, a nossa mente tenta nos enganar, são coisas do tipo: você não vai conseguir, você não vai sair dessa situação, isso não é para você, se conforme com isso. Aprenda a viver no meio desses ossos secos. Faça um curso de administração de ossos secos. Administre essa situação, porque tudo vai continuar do mesmo jeito. Quando a gente está no vale, numa situação difícil, nossa mente, nosso coração, nossas emoções tentam nos sabotar e dizer para a gente que nada vai dar certo, que a gente vai continuar nessa situação, que não vai mudar. Mas eu quero te dizer que nós vamos ter a nossa vida transformada quando nós não dermos ouvidos a essas palavras, mas sim a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que faz a diferença, irmão. A palavra de um familiar
pode ajudar. A palavra de um amigo pode até te dar um pouco de ânimo. A palavra de um intercessor pode te dar um empurrãozinho. Mas é a palavra de Deus que tem o poder de mudar e de transformar a sua situação. A palavra de Deus, só a palavra de Deus faz ossos reviverem. Só a palavra de Deus, que é eterna, que não muda, que não passa, faz as coisas serem transformadas. A situação que você está vivendo vai passar. A dificuldade pela qual você está passando vai passar. As dores de hoje vão passar. Vai romper o dia e a noite escura vai terminar. Mas a palavra de Deus nunca muda. Foque na palavra de Deus. Nesse texto aqui, ó, é a palavra de Deus que faz trazer vida novamente. É a palavra de Deus que muda a história. E aí o que eu quero sublinhar com você é que não foi Deus que deu ordem aos ossos. Foi Deus que falou com os ossos? Não. Deus falou para o profeta. Deus ensinou para o profeta. É assim que você vai falar. Pegou? Deus está ensinando para você aqui hoje. É assim que você vai falar. Deus está colocando na nossa boca hoje a palavra que transforma. Deus colocou na boca do profeta o que ele tinha que dizer para que a situação dele se transformasse. E ele vai mudar a nossa fala, porque quando Deus quer mudar alguma coisa, ele começa mudando a nossa fala. Deus começa mudando a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia está cheia de promessas, irmãos. Tem milhares de promessas na Bíblia. Mas sabe quando ela vai fazer a diferença? Quando ela estiver na sua boca. Quando a palavra estiver na sua boca e as promessas do Senhor você reivindicar através da sua boca, então as coisas vão fazer diferença. Quando você estiver vivendo o seu dia e no meio do seu dia comum, você passa pelo deserto, você entra numa situação muito difícil e Satanás vem para você te acusar e você diz assim: a palavra de Deus diz isso. Satanás, sai daqui e volta para o inferno. Quando você usar a palavra de Deus, a sua vida verdadeiramente vai mudar, irmão. Deus não vai descer do céu para dar ordem no seu deserto e para mandar o demônio sair da sua vida. Você vai usar a sua boca de profeta para dar ordem no caos da sua situação. E Deus vai entrar com providência. A palavra de Deus tem que estar na sua boca. É a palavra de Deus que muda a sua história. Deus hoje está colocando na sua boca a palavra. Quando ela está na sua boca, faz diferença. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade, eu sei o que Deus pensa sobre mim, eu sei qual é a voz que eu tenho que ouvir, eu sei. Essa é a palavra que muda vidas. E eu quero mencionar que um dia, quando Jesus estava indo na casa daquele Jairo, que eu mencionei aqui há alguns minutos atrás, para curar a filha dele, e no meio do caminho, falaram que ela já tinha morrido. Você lembra que eu falei isso? No meio do caminho, Jesus estava chegando lá, não deu tempo de Jesus chegar com a menina ainda com vida. No meio do caminho, falaram: não incomoda mais o mestre não, Jairo, agora já era, ela já morreu. A palavra nos diz, Marcos 5, 35 e 36, depois você pode ler, que não fazendo caso daquilo que eles disseram, Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina. Pois hoje, irmão, os nossos sentimentos podem dizer: desista. Mas não fazendo caso do que os nossos sentimentos dizem, eu vou continuar. As suas emoções podem estar dizendo: para por aqui. Pois não fazendo caso do que aquilo que as nossas emoções dizem, eu vou continuar. Pois a sua mente, as vozes da sua mente podem querer paralisar o projeto de Deus da sua vida, mas você vai fazer igual Jesus. Quando você vai combinar aqui comigo que quando Satanás se levantar
para dizer que alguma coisa na sua vida faliu, acabou, que não tem mais salvação, que não tem mais jeito, você vai dizer: eu não vou fazer caso dessas vozes. Eu vou tomar posse da palavra daquele que muda a minha história. Eu vou tomar posse da palavra daquele que transforma a minha vida. Eu vou tomar posse da palavra daquele que diz o amém sobre mim. Eu vou tomar posse da palavra daquele que tem a última palavra. A palavra que você recebeu até aqui não é a última palavra. A última palavra é a palavra daquele que diz: não faça caso dessas vozes. Eu estou aqui para ressuscitar o que está morto. O diagnóstico é horrível. Jesus está dizendo: não faça caso do diagnóstico. Eu sou o Deus que tenho a última palavra. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Jesus está dizendo: creia somente que eu vou transformar a sua história. No versículo 7 a palavra vai dizer que quando o profeta fez o que Deus mandou fazer e falou o que tinha que fazer, irmão, começou-se a ouvir um barulho de ossos, um chacoalhar de ossos. E os ossos começaram a se juntar uns nos outros. O que está acontecendo aqui? É que quando a palavra de Deus é proferida, as coisas desordenadas começam a tomar controle. O que estava caos começa a entrar nos eixos. O que Satanás estava dominando, ele começa a perder o território. E Satanás começa a ir embora. E ele está indo embora agora, irmão, da sua vida. Você vai deixar Jesus transformar a sua história. Você vai tomar posse dessas chaves que eu liberei aqui. Porque o Senhor vai fazer com que tudo se encaixe. E agora a gente vai adorar. Enquanto a gente adorar, a gente vai adorar em guerra, pedindo para que o Espírito de Deus sopre em nós, para que o Espírito de Deus traga vida em nós, para que o Espírito de Deus realmente nos transforme, para que o Espírito de Deus produza a mudança que nós precisamos. Você pode adorar o Senhor agora. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar.